O mundo é dominado por homens? Será que existe uma conspiração patriarcal para submeter as mulheres aos caprichos masculinos, para transformar a mulher numa escrava, numa mera serva das vontades incontroláveis e dos impulsos sexuais masculinos? Olha, não se engane, sim, existe uma porcentagem de homens que controlam aí boa parte do mundo, se não todas as pessoas do mundo, mas não pelo motivo que você acha. Você aí, feminista, e você que tá dentro da machosfera e tá se sentindo oprimido aí, você que tem uma posição política mais de direita ou mais de esquerda e se identifica com isso, o mundo é sim dominado por uma parcela pequena de pessoas, mas não por causa do gênero dela, não do jeito que o Marx coloca lá no Manifesto Comunista e no livro Capital, não da maneira que o pessoal lá da escola de Frankfurt imaginou que seria. Então eu vou falar nesse vídeo aqui, ó, de um assunto que é de extrema importância para que você consiga, dentro das nossas limitações, se emancipar do controle que as pessoas e a mídia têm sobre você. Existe um negócio chamado técnica de manipulação de massa. Quem detém o poder não tem nenhum interesse que você seja livre, no sentido de tenha o monopólio das decisões sobre a sua vida aí. Não que livre-arbítrio exista, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Existem pessoas que possuem o interesse em escravizar você. E assim, a escravidão não é um negócio recente na história da humanidade, né? Se você pegar lá o livro do Marx, por exemplo, você vai ver ele falando aí da luta de classes, né? Que a gente possui um materialismo histórico dialético, que é basicamente a maneira que as coisas funcionam aqui no mundo material, não lá na casa das ideias, naquela visão mais romântica, não naquela coisa de um mundo espiritual que influencia aqui o mundo físico, não. A maneira que as coisas funcionam no mundo real é uma relação de poder, de conflito, de contraste, onde há uma classe dominante e uma classe oprimida. Essa é a visão marxista que depois gerou ali aquela ideia de pós-modernismo, de você fazer engenharia social. Pegaram as ideias dele e foram para um outro caminho aí, que é basicamente você moldar a sociedade de uma maneira que você considere ideal. E por ideal eu digo correta, ou a maneira que deveria ser feito. Sempre que eu usar a palavra dever, gente, tem um peso filosófico, que é a maneira que você seria eticamente obrigado a agir, tá? Então vamos dar alguns passinhos para trás aí. Onde que está o erro do Marx? Ele dividiu a sociedade em classes de uma maneira que soa fatalista, como assim? Se você é um homem, você é da classe dos homens, você oprime a classe das mulheres. O branco oprime a classe dos negros. Os ricos, né, essa foi a visão do Marx, principalmente em relação aos burgueses, né, oprimem os trabalhadores. Então ele separou. Só que onde que está o erro? Se você estudar sociobiologia, biologia evolutiva, entendeu? Se você estudar neurociência, psicologia evolucionista, são áreas aí extremamente ricas para que você entenda o comportamento humano. Elas vão te ajudar a entender como que a natureza funciona, e você entender o funcionamento das coisas, entender o que é natural, é diferente de você incentivar isso. O fato de violência ser algo inato dos organismos vivos, ser algo natural, não significa que ao entender isso você vai ser a favor, você vai estimular a violência. O fato de eu entender que alguma coisa é recorrente na natureza e faz parte de impulsos primitivos, biológicos, que são incentivados pelo meio, ou seja, a gente tem uma parte genética e uma parte externa. A gente chama de nature e nurture aí na psicologia. O fato de você entender isso não quer dizer que você seja conivente
agressão é um fato aí, é natural. Tá, o fato de ser natural, assim como roubo, assassinato é natural, não significa que você esteja incentivando isso. Essa é uma distinção que é extremamente importante. Então, vamos voltar aí. Uma porcentagem pequena controla as decisões das pessoas? Sim, são as pessoas que controlam a emissão de moeda, de dinheiro no mundo. Entendeu? Eles usam os governos aí como marionete. Então, se você pegar ali o FED, F-E-D, dá uma estudada nisso daí, você vai entender que existem algumas famílias extremamente ricas e poderosas, e elas estão por trás de muita coisa. Eu não vou me aprofundar nisso, que vai parecer teoria da conspiração. Mas onde que está a prova do que eu estou falando? Ó? Todo organismo vivo ele vai ter um impulso comum. Tá? Não é que todo mundo é exatamente igual, mas os organismos vivos, plantas, insetos, répteis, mamíferos, humanos aqui também, a gente tem o que eu chamo de arqueia existencial, que é a necessidade de continuidade genética. Então as pessoas que estudam evolução cometiam alguns erros aí de achar que é sempre é a sobrevivência do mais apto, do mais forte, então o natural é impor-se pela força. Não. Para a natureza, gente, nós somos os veículos condutores dos nossos genes. E para a natureza importa a continuidade genética. Antes a gente tinha aquela coisa do gene egoísta lá do Dawkins. Aí o Edward Wilson, lá nos anos 60, com o pai da sociobiologia, ele começou a estudar o comportamento aí dos organismos vivos, de insetos, né, de cupim, de formiga, e foi estudando de outros animais até fazer a correlação com nós humanos. E o que ele identificou? Que a gente tem um impulso altruísta e egoísta. Tem um gene nosso aí, né, ele chama de gene egoísta aquele organismo vivo que ele vai agir em prol do grupo, mas não é de qualquer grupo. É esse que é o erro que as pessoas não entendem. E vai ter um organismo vivo que ele vai agir em prol de si mesmo. Ele é como se o cérebro desse organismo vivo aí, ou se esse organismo vivo, se ele não tiver um cérebro, né, o impulso fosse o seguinte: os meus genes são os melhores, portanto são esses que devem continuar. Então todo o movimento desse organismo vivo é em prol de si mesmo, para perpetuar e continuar os próprios genes. No caso do gene altruísta, o Robert Sapolsky aí, aliás, o livro desse cara é muito bom, tá? Chama Comporte-se, é sobre comportamento humano. Ele vai colocar ali, por exemplo, que às vezes a gente vê alguns comportamentos de se sacrificar em prol de um grupo, mas não é de qualquer grupo, é de indivíduos com um certo grau de parentesco. Então, se fosse irmãos gêmeos aí, o cara, ele vê que ele não vai conseguir continuar os próprios genes, então ele age de uma maneira que os genes mais próximos, ou seja, do irmão dele, continuem. Se forem de primos que você tem, sei lá, 25% de parentesco, ele pensa, pô, se eu conseguir que 4 irmãos ou 4 primos ou 8 primos aí continuem geneticamente, eu estou continuando os meus genes. Então, na natureza, a gente vai ter esse tipo de relação. E assim que você entender isso, lembra que eu falei de técnicas de manipulação de massa e de quem está no poder? Aí você consegue ter um filtro. Então, o problema, gente, não é o feminismo. Por que não é o feminismo? O feminismo é uma ferramenta usada para que haja um equilíbrio entre as relações humanas. Essa é a interpretação. E é uma ferramenta extremamente poderosa de quem está no poder e tem essa visão marxista e pós-escola de Frankfurt, para que você divida as pessoas em grupos, em classes, cause conflitos, e aí você vai incentivar o que eu chamo não, né, conhecido como senso de tribalismo. O indivíduo, ele se identifica com um grupo, eu sou parte das mulheres oprimidas, ou se for um MGTOW, por exemplo, a princípio o MGTOW é homens seguindo o seu próprio caminho. O que acontece na machosfera aqui na internet? A gente tem senso de tribalismo. Muitos incels entram nesses grupos, e aí o incel, ele tá ali sofrendo, né, porque o impulso sexual é extremamente forte, né, e causa muita dor quando você não tem uma frequência sexual aí, você tem aquela construção também do homem que não transa é um cara banana, é um cara inferior, né? A gente tem isso também, do mesmo jeito que tem aquela construção que tem origens biológicas, tá, no conceito, não é tudo construção social, como muitos sociólogos aí acham,
que a mulher que transa demais também é uma vadia. A gente tem esses extremos aí. Então, muitos homens entram nesse grupo e acabam tendo um certo revanchismo, assim como feminista radical também vai ter um revanchismo contra homem. E o que acontece? Quem tá no poder fica ali, ó, comendo pipoca, olhando as outras pessoas brigando. Se você tá distraído, brigando com outro oprimido, aí quem tá no poder tá ali tranquilo. A senzala tá em conflito, o senhor de engenho aí que controla tudo, ele tá de boa, porque os escravos estão lá se matando entre si. E aí o que acontece? Quando eu tenho um aparelho estatal, o cara que tá no poder, ele usa o Estado para apresentar como se fosse esse ente aí, quase que com um poder sobrenatural de equilibrar as coisas. E aí as pessoas que estão sendo dominadas, estão brigando, o que elas fazem? Papai, Estado, me ajuda, faça uma lei para impedir esse tipo de opressão. Ah, tá vendo essas leis aqui que prejudicam o homem? Cara, isso é uma ferramenta poderosíssima de controle. Que aí os caras vão ficar distraídos brigando com as mulheres, brigando com o Estado, as mulheres vão ficar ali pedindo. E aí a gente tem a democracia, que é um jeito extremamente eficiente de você distrair as pessoas. Então, gente, entenda, político é parasita. Onde que está o erro na teoria do Marx, nessa ideia de engenharia social? Muitos desconsideram a natureza humana, que é comum da natureza de todo organismo vivo. Continuidade genética. O fato da gente ter um córtex mais desenvolvido, que é a parte do cérebro responsável por linguagem, por lógica, ela não nos faz alheios ao mecanismo biológico aí existencial, a maneira que a vida funciona. Os mesmos impulsos estão presentes nos seres humanos. Então, o nosso erro é colocar as coisas como bem, mal, certo e errado. Dentro de um contexto social, ético, você vai ter uma ética que ela pode ser objetivamente válida. E ela vai ser sempre antagônica à iniciação de violência contra indivíduos pacíficos. Então eu não estou relativizando a ética. Tipo, não existe ética. Existe dentro de um conceito específico. No conceito natural, esquece, cara. Para a natureza não tem certo e errado, bem ou mal. A natureza nos enxerga como meros veículos condutores dos nossos genes. Então, você quer entender como a sociedade funciona, você vai ter que estudar essas áreas aí. E não simplesmente repetir coisas que você ouve. Questiona tudo que eu estou falando nesse vídeo, vai pesquisar. Ó, psicologia evolucionista, sociobiologia, etologia vai te ajudar também. Biologia comportamental. Eu te indico autores se você quiser, ó. Por exemplo, você quer sociobiologia? Vai no Edward O. Wilson, chama Sociobiology, a New Synthesis, uma nova síntese para você entender aí essas relações sociais de poder. Você quer entender um pouquinho de comportamento humano? Pega o curso da Stanford, tá de graça aqui no YouTube. Escreve aí, ó, Robert Sapolsky, Stanford. Você vai ter aí, acho que são 80 e poucas aulas aí, 1 hora e pouco, 2 horas por aula. Você tem um livro dele que chama Behave. Você quer entender comportamento sexual aí? Pega o material do David Buzz, a evolução do desejo, The Evolution of Desire. Tem muito material para você estudar. Mas pense, quem está no poder e controla a educação não vai te incentivar a aprender os mesmos mecanismos que eles usam para te controlar. Então tente ver por uma ótica mais neutra. O que eu faço aqui, que é uma análise neosimplista do fenômeno, eu não estou falando que isso é bom, mal, certo, errado. Eu estou tentando entender. Pode ser que eu erre na minha análise. Mas quando você faz uma análise descritiva, você fala, entendi. E aí, olha só, você não vai ter ódio de homem ou ódio de mulher. Você vai entender que muitas pessoas estão simplesmente reagindo por causa que elas estão se sentindo ameaçadas. O cérebro dela, ele foi evolutivamente programado aí para reagir dessa maneira. Só que assim, você tem o córtex que interpreta as coisas. Então você não vai ser só impulso e emoções aí, que é a parte límbica, né, do seu cérebro. Você entendendo o que está acontecendo por trás, você consegue direcionar suas ações. Então, o feminismo, ele não é o problema, gente. Ele é parte de uma ferramenta que quem está no poder usa para controlar as pessoas.
Então, se você tem ódio de mulher, você é homem aí. Eu não estou dizendo que homens não são oprimidos, são. Essa ideia que os homens, por serem homens, dominam o mundo é uma falácia, gente. A maioria dos suicídios são cometidos por homens. A maioria dos moradores de ruas são homens. Tem muito relacionamento abusivo que nem chega a ser denunciado porque o cara tem aquela vergonha de ser exposto. Olha que cara lixo ali. A gente tem essa questão cultural do cara apanhando na rua de uma menina, é engraçado, e quando é o oposto vai chegar o cavaleiro branco ali colocando a vida dele em risco para defender uma mulher. Mulheres e crianças primeiro, a gente tem isso também. Então existem partes na sociedade que oprimem os homens e que oprimem as mulheres. Não é uma relação de um gênero dominando o outro. Toda relação entre todo organismo vivo ela é predatória ou mutualista. Dentro da relação predatória, a gente pode ter uma relação de predação mais lenta, que seria uma relação parasitária, que é o que os políticos fazem. Eles ficam ali sugando nossos recursos aí, criam uma ilusão para ter essa dominação, né? Para ter um rebanho ali calminho, obediente. E nossas interpretações desses fenômenos, quando elas são equivocadas, a gente tem fanatismo, a gente tem dogmas, a gente tem religiões que são usadas como forma de dominação, parasitárias e predatórias. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá no Talibã, né? Tudo que acontece na mídia, gente, é um prato cheio para eu usar essas técnicas de manipulação de massa. Você quer se aprofundar nisso? Ó? Procura o Edward Bernays, Cristalizando a Opinião Pública. É um livro sobre essas técnicas de manipulação de massa. Pega o trabalho do Noam Chomsky, ele tem 10 técnicas de manipulação de massa que ele coloca ali. Tem o marqueteiro dos nazis lá, é Goebbels, eu esqueci o nome do cara, que ele usou muito isso para fazer aquela lavagem cerebral lá nos nazis. Então, esse vídeo não monetiza mais, né? Mas não interessa, eu vou trazer esse tipo de conteúdo. Eu fiz uma live de despedida porque eu ia trocar um pouco o conteúdo desse canal e eu vou deixar um conteúdo Black Pill, Red Pill de verdade, que é isso que eu tô trazendo para vocês, gente. Passem o filtro da técnica de manipulação de massa, de ser uma análise descritiva do que está acontecendo e seja menos emocionalmente reativo. Suas emoções, elas existem como um mecanismo de autopreservação. Então, essa briga que transforma as pessoas em classes, em grupinho, é falaciosa, gente. É o resultado de uma falácia. Que a gente tem a classe dos opressores e dos oprimidos aí, como se fosse algo fatalista. Não, isso é uma ideia para você manipular as pessoas. O que acontece é, existe um tipo de opressão que são as relações predatórias. E por que elas existem? Porque é uma maneira prática e rápida de você conseguir recursos. Porém, na natureza, a gente também tem o outro lado, que é o que faz os humanos fazerem ações de ética, de sacrifício, de benefício próprio, de benefício ao outro ao invés do benefício próprio, que são as relações de mutualismo, de cooperação. O que mais beneficia os organismos vivos a médio e a longo prazo não é a relação predatória do mais forte dominando o mais fraco, é a relação de trocas. Os alfas aí dentro, nem tem aspas, é alfa mesmo no sentido dos organismos vivos que mais têm acesso a esses recursos escassos aí, são os que mais servem o grupo. Então, se você quer entender como as coisas funcionam, você vai ter que sair da sua bolha. Ai, tudo é construção social. Ai, tudo é o patriarcado. Ai, tudo é as mulheres interesseiras. Você vai ter que sair dessa bolha e não é ser o isentão. É ser objetivo, entender o fenômeno de forma descritiva e não emocionalmente reativo, como é comum aqui na internet. E eu entendo também porque é assim, porque dá view. É muito mais fácil eu pegar um grupo específico, demonizar outro e ser o messias desse grupo, entendeu? Porque aí as pessoas vão me idolatrar, vão começar a assistir conteúdo e vai dar view. Então é uma maneira de você conseguir fidelizar um público. Mas você está induzindo as pessoas ao erro. Então eu posso errar em tudo que eu falo, que eu escrevo nesse canal aqui. Mas a busca pela verdade, ela é sincera. Inclusive, olha as playlists desse canal, tem muito conteúdo, muita indicação de estudo para você aí, tá? E eu sou o seu companheiro de viagem. No que eu puder te ajudar em relação a isso, ó, a tirar esse senso de tribalismo, eu vou te ajudar.
tá bom? Quem quer conhecer mais do meu trabalho, meu livro tá aqui no banner. O link do meu curso de desenvolvimento pessoal é um curso baseado nessa visão de neosimplismo aí. Tem muita coisa de neurociência, de sociobiologia, vocês vão gostar, quem tá interessado em aprender. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui ou clica no banner do canal. Beijo do trouxa.